A paz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. Vamos dar sequência ao nosso estudo do livro de Gênesis, capítulo 24. Vamos ler hoje o casamento de Isaac com Rebeca, dos versículos 52 ao 67. Assim diz as Escrituras. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro, de prata e vestidos, e deu Rebeca. Também deu os ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu Senhor. Disseram: chamemos a moça e alçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao seu servo, ou melhor, e ao servo de Abraão, que era Eliezer, e a seus homens. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares e milhares, e que toda a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de caminho de Beerselai-Roi, porque habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaac, apeou do camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu-a à tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte da sua mãe. À luz desse texto, importante aqui, nós damos sequência à história aqui do livro, né, de Gênesis, no capítulo 24, onde nós estamos vendo hoje aqui o casamento de Isaac com Rebeca. Nós vimos então lá toda a trajetória do servo Eliezer, que fez aquele compromisso com Abraão para buscar a serva. E lá, quando ele está lá, ele conta a história, e a família aprova, né, aquela história, e diz: ó, não temos que fazer, essa história realmente é de Deus. E ele passa a noite lá, de madrugada, ele quis se levantar e vir embora, para terminar o que Deus tinha colocado na mão dele. E a família então, lá, bom, e a mãe pede para ficar lá mais uns 10 dias, né? Não, vou ficar aqui mais uns 10 dias curtindo a nossa irmã, a nossa filha. Fala assim: não, eu não posso, Deus é comigo, eu preciso terminar o propósito que eu vim aqui. Então chamaram a Rebeca e perguntaram: Rebeca, você quer que esse homem? Porque assim, porque uma coisa é você acreditar nas histórias. Ah, eu acredito, realmente, eu acredito na Bíblia, eu acredito. Uma outra coisa é você querer fazer parte da história. A Rebeca poderia acreditar nas histórias ali, podia não querer fazer parte da história. Então, tudo bem, tem pessoas que acreditam na história, acreditam realmente nos apóstolos, acreditam na história da Bíblia, mas tem pessoas que acham que a história da Bíblia é a história da Bíblia. Porque hoje nós vivemos num mundo tecnológico, tudo nós queremos, eletricidade, celular, tudo. Naquela época era camelo, era boi, jumenta, deserto. Então nós acreditamos que as histórias bíblicas é lá, que o Deus é o Deus da Bíblia, que Deus não permitiu todo esse desenvolvimento da tecnologia. E acreditamos que a Bíblia é só a história. Então, tem pessoas que só acreditam na história, não quer fazer parte da história, não quer continuar a história, não quer fazer parte aí da família espiritual de Abraão. Porque agora em Isaac vai se cumprir a promessa de se multiplicar a descendência de Abraão, porque é o Deus de Abraão, que está já na velhice, que vai continuar perpetuando o Deus de Isaac, no Deus de Jacó, na sequência da história, até chegar
no Deus do Cícero, no seu Deus, no Deus de quem aceita o ministério de seguir, de fazer parte da história de Deus, tá bom? E a Rebeca fala assim, eu irei, versículo 58, eu quero fazer parte. Então, eu convido você a fazer parte da história de Deus. Ah, então vamos escrever o livro de Atos 2, porque nós vamos estudar o livro de Atos, porque no livro de Atos é a atitude dos apóstolos após a subida de Cristo, hoje aqui no poder do Espírito Santo de Deus. Vamos ver o que Deus faz hoje conosco, que nós temos que tomar um banho de Bíblia, depois ter experiência com Deus, para nós entendermos o que Deus é vivo hoje, Deus pode todas as coisas, tá bom? Então, vamos voltar para cá, e a Rebeca fala, eu irei, eu quero fazer parte da história, então eu quero ir também, eu quero fazer parte da história, e estou fazendo a parte da história, mas eu não quero fazer uma parte da história só teórica. Eu quero fazer parte da história viva, eu quero ser um exemplo, eu quero sentir a bênção de Deus, eu quero ser mais obediente, eu quero ouvir mais Deus, eu quero andar mais na presença dEle, porque eu preciso experimentar essas bênçãos de Deus para abençoar todas as pessoas que estão ao meu redor, tá bom? E aí, a Rebeca aceita e eles abençoam a Rebeca, a família abençoou a Rebeca, é importante você ter a bênção da família. Não saia de casa sem conversar com o papai, com a mamãe, sem ter um plano. É importante a bênção da família. Então você que está na rua, é importante que você tenha na sua casa como o lar. Um lugar para você descansar, um lugar onde você se senta seguro, um lugar onde você pode planejar as suas saídas. Para que Deus também abençoe o seu lar. É importante que você tenha a bênção do lar. Então você que está na escola, lembre-se que na sua casa tem uma família que te ama. Você que está no trabalho, lembre que na sua casa tem uma esposa que te ama, um esposo que te ama, que está no outro trabalho talvez, mas que você tem um filho que te ama, que depende do seu sorriso, da sua direção, que depende da sua bênção. Então é importante isso, tá legal? E aí então ela é abençoada e ele levanta e vai. E quando eles estão chegando na cidade, o Isaac, olha que lindo, o Isaac sai para meditar à tarde. Quer dizer, também é importante que esse momento a sós com Deus, que você converse com Deus para que você sinta que Deus está providenciando as coisas. Então o Isaac sai para caminhar no campo e de longe ele vê a comitiva de caminhões chegar. A Rebeca pergunta, quem é que está se aproximando? Ela fala, é o Isaac, é seu noivo lá, hein? E ela então se cobre o véu. Então é o encontro do noivo e da noiva no campo. Isso é bonito, que nós podemos usar depois, lá quando for estudar o Apocalipse. O encontro do noivo e da noiva nos céus. Jesus Cristo, Ele é o noivo, e a igreja dele, a igreja que procura fazer as coisas corretas, vão ver que é a noiva. Jesus Cristo é o noivo, e a igreja dele aqui na terra é a noiva, que vai dar um encontro no céu lindo, maravilhoso, mas é outra aula isso, tá legal? Então aqui o Isaac, ele encontra então a Rebeca no campo, aí o Eliezer conta o que aconteceu, e aí é amor à primeira vista, e eles se casam, e vai continuar a história aí, para que nós possamos aprender com a história dele agora, tá bom? Obrigado para você, creia que Deus está preparando alguém para você, não se desespere. Eu até brinco com os meus alunos, se eu casei, você casa também. Eu casei, você casa. Então assim, eu encontrei a Janaína, minha esposa, e você vai encontrar a sua Rebeca. Eu encontrei a minha Rebeca. Minha Rebeca chama Janaína. E vamos caminhar na presença de Deus. A união, o casamento é algo delicado, não é tão simples. É uma junção de mundos, onde vocês vão se conhecendo. Então, vou para 20 anos de casado, né? E assim, vamos chegar a mais, né? Quase 20, vamos chegar a 150, mas isso só se nós andarmos na presença de Deus. Lutas virão, os inimigos estarão ao seu redor, e nós temos que estar na presença de Deus para que Deus nos abençoe, tá bom? Obrigado pelo carinho, pela confiança. Continue estudando a Bíblia, que é o caminho seguro para fortalecer o nosso espírito e nós andarmos na presença de Deus, tá legal? Um beijo e até a próxima aula aqui no projeto O Professor da Bíblia. Tchau!